E aí, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. No episódio de hoje vamos falar sobre um dos assuntos mais polêmicos da atualidade, mas focando em como era seu debate na antiguidade. O lançamento da Vida Nova, Toda a Vida Pertence a Deus, a ética judaica e cristã sobre o aborto e o infanticídio no mundo antigo, do Urk Koskeniemi, um teólogo finlandês, professor de Novo Testamento e autor de vários outros livros acadêmicos. Esse livro não trata de fenômenos modernos, mas se espera que ele apresente uma nova perspectiva para o debate de hoje. Como descreveram, esse volume profundamente erudito, mas altamente acessível, é uma contribuição teológica vital, com implicações contemporâneas que vão muito além da questão da própria prática da exposição. Ou seja, se você quiser saber como era a prática da exposição e do aborto na antiguidade, se existiam leis contra isso e o que os judeus e cristãos afirmaram sobre o tema, além dos principais argumentos contra e a favor do aborto e muitas outras coisas, você precisa ler esse livro e ouvir o nosso podcast de hoje com o Lourenço Stélio Rega. Lourenço, seja muito bem-vindo ao podcast da editora Vida Nova. É um prazer ter você aqui com a gente. Para mim é um privilégio poder estar aqui com você, Saor, e também nesse processo de trabalho com a Vida Nova, de onde somos autores aí desde meados de 1980. Coragem que tem essa editora, que me anima muito de produzir livros sérios, livros profundos, para líderes brasileiros, pastores, acadêmicos. Deus abençoe sempre a editora. Com certeza, é muito interessante isso, né? Então, realmente, a Vida Nova é provavelmente uma das maiores editoras cristãs que publica livros acadêmicos, livros bons de consulta. Mas hoje a gente está aqui para falar de um livro que talvez nós não pudéssemos categorizar como acadêmico, apesar de falar de um tópico que a academia também discute, que é esse livro aqui, o Toda a Vida Pertence a Deus, a ética judaica e cristã sobre o aborto e o infanticídio no mundo antigo. E é um livro que talvez não seja acadêmico, mas que com certeza traz aqui um assunto com profundidade, apesar de uma boa didática. E eu agradeço, Lourenço, pela sua presença aqui para a gente falar sobre ele. Agora, o que é interessante, eu quero até te pedir, antes da gente entrar no livro em si, que você se apresente um pouco mais, é que quando a gente fala do seu nome, é comum as pessoas associarem logo ao grego, né? Por causa desse livrinho aqui que você tem, que é o Noções do Grego Bíblico, a gramática fundamental da editora Vida Nova aqui, né? Que é seu, do Lourenço Stélio Rega, e do Johannes Bergman. E quando eu estudei no seminário, eu usei esse livro aqui. Quando dei aula de grego no seminário, eu usei esse livro. E para todo canto que eu vou, que eu falo de grego, as pessoas falam desse livro. Então você é alguém muito associado ao grego. Agora, ética era algo que eu não conhecia ainda da sua formação. E me surpreendi muito positivamente quando soube dessa sua formação em ética também. Então, por favor, fala um pouco mais dessa sua carreira aí acadêmica, sua vida ministerial, para o pessoal que está nos ouvindo. Sim, para mim é um trabalho longo, né? Nós estamos no magistério desde 1976, né? 2 anos antes de me formei em 77, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e quando eu estudei grego, em 1972, nem existia gramática de grego disponível no Brasil, só tinha uma gramática de Taylor que não estava publicada, esgotada, aí nós fomos estudar grego na gramática em espanhol de Herce Davis, então tive que aprender espanhol para estudar grego, foi muito interessante, né? Olha aí, aprendendo várias línguas nessa brincadeira, né? E depois foi interessante, porque, na realidade, em 1976 eu comecei a dar aula de grego, 2 anos ainda antes de me formar, e comecei a preparar algumas notas, né, algumas folhas, naquela época mimeografada a álcool, né? Não tinha xerox nem nada, e aí, então, rapaz. E aí quando... Em 78, eu iniciei minha carreira como professor na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. O Dr. Shed era nosso professor. Em 81, comecei minha carreira lá mais internamente, né, como membro da equipe, não só docente. Eu mostrei ao Dr. Shed aquelas anotações, e ele falou: por que você não faz uma gramática de grego-português que
só temos a de Taylor, e uma gramática complicada e tal, mas foi Dr. Shedd, como publicar? Não, a gente dá um jeito, vamos publicar na Vida Nova. E aí, então, me animei, e foi feita a gramática em esfera grega, esfera de IBM. Legal. É uma história meio longa, mas, de qualquer maneira, foi publicada. E depois da 4ª edição, já a gramática disseminada no Brasil pela editora Vida Nova, que teve coragem de publicar, foi o primeiro livro meu. E aí, então, Johannes Bergman, dando aula no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, me procurou se eu me autorizaria ele fazer algumas anotações, como eu fiz com a gramática de Hershey Davis. Eu falei, Johannes, vamos fazer o seguinte, me ajuda a fazer a revisão da gramática e digitar essa gramática, naquela época em Word, e eu coloco o seu nome como coautor e ajudo a lançar o seu nome no mercado. Né? E Johannes topou, foi um trabalho bem feito, né? Testamos a gramática, ele testou aqui no Seminário Palavra da Vida, eu moro em Atibaia hoje, testei lá na Faculdade de São Paulo, foi testado em Juí também, no seminário de lá, Batista de lá, e aí saiu a gramática. Tá? Então, aí já estamos na 4ª edição dessa nova edição, né? E estamos preparando uma nova edição, esperamos que saia logo. E aí surgiu a gramática, outros livros. A minha área de ética, resumindo, ela foi incentivada pelo Dr. Truman Brandt, que era diretor da faculdade, eu fui assistente dele. E então, na década de 80, 1980, eu comecei a dar aula de ética e bioética, que nem se falava no Brasil, né? E tem a minha formação, mestrado em ética, mestrado em educação, mestrado em ciência da religião, na área de história, inclusive mestrado em educação e ciência da religião na área de história. Fui aprendendo a associar diversas áreas. Mais recentemente terminei na Escola Médica do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, a especialização em bioética médica, mas já trabalhava na área, não tinha nenhum curso. No Brasil, há raros cursos no campo da bioética, né? E então, o primeiro trabalho que eu fiz em bioética foi sobre aborto, o abortamento, mesmo na década de 80, né? E então, eu não sei porquê, mas sempre fui associando áreas entre si para dali estar extraindo a compreensão da vida, né? Então, em resumo, a minha história é essa. Sou casado, Givanilda, minha esposa, temos 3 filhos, os 3 moram fora, casados também, 4 netos, e os 3 filhos trabalham na área de TI, e um até está nos visitando aqui esses dias. Bom, mas esse é um resuminho da minha história, minha vida, sempre envolvido no magistério, no pastorado e na área institucional, né? E hoje estamos com missionários da CEPAL, específicos na área de pesquisa, de ensino e mobilização. O projeto que nós criamos já há longo tempo, mas nunca dei o nome, Cristãos Sem Fronteiras, é levar o crente a viver o evangelho no mundo onde ele está. No fundo, é uma base ética, né? É um tipo de ética que a gente chama de ética missional. É colocar o crente na rua para viver o evangelho, não só viver no ambiente protetivo da igreja, né? Muito bom, muito bom. Parabéns aí pelo seu ministério. Fico feliz como Deus tem usado você, guiado você. Isso é muito bom para a igreja brasileira. Temos já nos servido aqui com os seus ensinos a respeito de grego e também na área de ética, né? Até artigos você tem publicado. Já foi, se eu não me engano, até falar sobre questões do aborto em meio a eventos do governo, não é isso? Sim, eu estive em agosto de 2018 no STF, no Supremo Tribunal Federal, apresentando uma abordagem, uma exposição a respeito da vida, né? Quem sabe sobra um tempinho aí mais no final eu apresento um pouco essa abordagem, num processo iniciado pelo partido PSOL, defendendo a ideia de a legitimação, legalização do aborto, o abortamento, até a 12ª semana. E eu fui ali representando a Convenção Batista Brasileira, fazer uma exposição, apresentei uma monografia ainda não publicada, de cerca de 30 páginas, mostrando a origem da vida. O meu trabalho foi exatamente esse aí, tá? E também, recentemente, em setembro, repetindo esse evento, é claro, de uma maneira mais objetiva, né? Na Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba, com inauguração da Frente Parlamentar Pró-Vida. Então, temos tido esse trabalho aí, escrito inúmeros artigos,
inclusive o Google já me bloqueou, já apagou arquivos meus de outras áreas, na área de gênero, que é outra área que a gente trabalha, e aí vamos em frente. Nós temos que trabalhar no front, e o trabalho de ética e bioética é sempre o trabalho do front, né? Então, vamos caminhando. Sim, sim. Muito bom, muito bom. É bom saber aí todo esse background no assunto de ética, já que a gente vai falar dele, vai falar aqui da questão da origem da vida, que vai estar relacionado ao assunto, falar sobre o aborto, sobre o infanticídio e temas relevantes que esse livro traz para a gente. E falando aqui já sobre o livro tem uma pegada de pegar um assunto que está bem debatido hoje em dia e trazer esse debate lá para como era no início, né? Como era ali na época, nos primeiros séculos ali com Cristo. E a gente vê aqui ele trazendo a ética judaica e a ética cristã, justamente, nesse assunto tão importante. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui para você é: como é que era essa exposição, que é um termo que o livro usa, eu queria até que você explicasse um pouco, como era a prática da exposição e do aborto nessa cultura antiga, nessa cultura aqui dos primeiros séculos após Cristo, que o livro vai trazer para a gente, e também ali na época um pouco anterior, falando sobre a ética judaica. Esse livro é um livro inédito no Brasil, e eu diria nas discussões a respeito do aborto. Eu prefiro falar abortamento, que é a expressão médica correta, né? Na medicina, ainda que médicos utilizem, né, a palavra aborto, o aborto é o concepto rejeitado, né? E o abortamento é o ato de você interromper a gravidez e expulsar o aborto é o feto. Então, esse livro é inédito porque ele traz essa discussão histórica. Em primeiro lugar, eu diria isso para você. Em primeiro lugar, então, é mostrar que as discussões que temos hoje são discussões que eu chamo de zeramento de velocímetro, né? As pessoas começam a discutir um assunto e acham que o assunto começou a surgir na época que elas estão discutindo, e não é bem assim, né? Então, esse livro ele é riquíssimo porque ele traz a história antiga, e um dos pontos que ele traz, bem interessante, sobre a história antiga, é esse termo, exposição, que você não vê normalmente nas obras, nos tratamentos que são dedicados a esse tema. Então, é interessante você compreender isso, né? Não se tem essa palavra, simplesmente se usa interrupção da gravidez, enfim, retirar o bebê, que são expressões que eu diria para você até assim de tentativa de aliviar o tema, né? Mas exposição é um termo próprio que o livro traz, histórico, porque era um tipo de ação seletiva, é um tipo de aborto ou abortamento seletivo. Era a rejeição ou abandono de uma criança que era exposta publicamente, especialmente no momento, diríamos, histórico, principalmente, do sexo feminino. O livro cita, interessante, uma carta sobre isso de um homem chamado Hilarion. Ele escreve à esposa, primeiro século antes de Cristo, em que ele tem uma frase, a frase literalmente no livro é: se Apolinário tiver um descendente do sexo masculino, que seja assim, se for do feminino, exponha a. Quer dizer, você vai rejeitar, porque nós queremos o sexo masculino. No prefácio, inclusive, do livro, já mostra, o autor mostra que durante a Antiguidade Clássica, gregos e romanos expunham e também ou matavam bebês, tanto meninas quanto meninos. Se os pais achavam que aquele recém-nascido não merecia viver, ou ele não era aceito por algum motivo, então eles expunham. Então a criança era exposta ao mundo, deixada morrer. Então isso significa que as crianças elas eram abandonadas. Então expor ou abandonar é a mesma coisa. É interessante que nesse período já, né, mestres judeus começaram a se expor com veemência, e mestres cristãos vão seguindo essa reclamação, né, essa ação contra a exposição,
dos mestres judeus. Bem interessante. Interessante. Essa palavra. Interessante. Agora, já falando aí sobre os motivos, né? Você citou um, que aparentemente era uma preferência pelos bebês do sexo masculino, mas quais eram os principais motivos da exposição nessa época? Vamos lembrar que naquela época antiga, o povo vivia em guerra o tempo todo, né? Então, havia muita fome, muitas vezes, havia perda patrimonial, perda econômica, enfim, uma série de fatores históricos que traziam dificuldades econômico-financeiras. Então, um dos motivos era o econômico, mas, além disso, também haviam crendices, né? A criança, por exemplo, ao nascer, haviam crenças naquela época com presságios daquela criança, né? Do nascimento daquela criança, como era o nascimento daquela criança, se a mãe sofreu, não sofreu, etc. Então, poderia haver alguma crendice naquela época e que levava a criança a ser exposta. Por exemplo, o livro menciona que ele chama de estranho fenômeno romano, comparado ocasionalmente com o suicídio em massa. Por exemplo, quando o amado germânico morreu, as pessoas se rebelaram contra os seus deuses por meio de exposição de crianças. Então, ele conta uma história, e aí, então, eles se rebelavam contra o Deus, expondo as crianças para que esse Deus se sentisse culpado. Vejam bem que situação. Mas também, naquela época, havia a possibilidade de uma criança nascer com defeito. E hoje isso chamaria de abortamento eugênico, né? Então, era outro motivo. Poderia haver também uma gravidez ilícita, uma gravidez adulterina, uma gravidez por algum motivo não lícito, e aquela criança poderia ser exposta também. Esses são os principais motivos, até que o livro apresenta, que levavam àquele ato da exposição, ou do abandono que acabava levando a criança à morte. Eram muitos motivos, né? Agora, diante dessa grande quantidade de exposição e abortamento, não existiam leis contra a exposição e o aborto na antiguidade? Alguns princípios são claros, né? Primeiro, a mortalidade infantil naquela época girava em torno de 15 anos, quando a criança sobrevivia, então ela ficava adulta e ia prosseguindo a sua vida. Primeira coisa. Então, não havia assim tanto valor à vida da criança, e esse é outro motivo, né? Vamos lembrar que a criança, a mulher, né, o escravo ou o idoso não eram pessoas valorizadas na sociedade. Então, tanto que Rousseau, lá mais adiante na história, ele vai procurar mostrar que a criança não era um adulto encolhido, né, usando aqui uma expressão mais simples, era um ser humano. Então, você percebe que o ser humano vai se desenvolvendo com relação ao seu valor mais adiante na sociedade. Foucault, isso o livro não traz, isso que eu estou falando, né, são acréscimos, enfim, informações paralelas. Foucault fala no seu livro A Palavra e as Coisas que o homem, isso é, o ser humano, é descoberta recente de 200 anos para cá. Quando você vai parar para analisar isso no livro dele, no capítulo 13, você vai descobrir que não é o ser humano em si que é descoberta recente, mas o indivíduo. A pessoa, o ser humano como indivíduo, como alguém portador de uma identidade inconfundível, né? Então, a criança, o adulto, velho, idoso, a mulher, não tinha essa percepção de identidade. A identidade era muito ligada ao ser humano masculino. Aliás, isso já vem desde a queda ou da rebelião, quando Deus fala que o desejo, o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Então, com a entrada da rebelião no mundo, nós temos aí exatamente a supressão da valorização do outro, especialmente começando com a mulher em si. No início, antes da queda, a gente vê que os dois são criados à imagem de Deus. Então, eu estou acrescentando uma informação paralela para mostrar que o ser humano, naquela época, ele tinha escalas ou gradações de valorização. E a criança, ela estava, eu acho que nem no rodapé da valorização deveria estar, né? Então, e também morria, a mortalidade era muito grande,
Vamos lembrar que as descobertas científicas, descoberta de micro-organismos, etc., que trazem a medicação correta para a saúde é coisa recente, né? Então, expor uma criança, expor um animal, não havia tanta diferença assim, né? Que coisa, que coisa. Agora, diante de isso ser algo considerado praticamente comum, né, normal naquela época, devia ser muito difícil para alguém ir contra isso, né? Você vê, a gente vê aqui, pelo menos o grupo dos judeus e cristãos, sendo bastante contra essas práticas. E isso se deve ao que eles entendem, então, a partir das Escrituras, seria isso? Sim, na realidade, não há no Antigo Testamento, falando aqui da percepção judaica, né? Não há no Antigo Testamento um texto explícito, mas você já vê nos mandamentos, na lei, nos 10 mandamentos, né? A importância da manutenção da vida. Um dos princípios essenciais dos 10 mandamentos diz respeito a não matar, então, o homicídio. Então, mas aí você precisaria ter uma consideração a respeito da criança ser um ser humano, porque era considerado um ser humano apenas potencial. Mas então, isso já vai trazendo a concepção e a percepção e a cosmovisão judaica, essa percepção da valorização da vida, né? É necessário que compreendamos isso, a influência da lei em toda a interpretação do judaísmo primitivo. Por outro lado, no Antigo Testamento, se você for ver em Êxodo 21, 22, o livro cita isso, você tem um texto ali onde se 2 homens agridem uma gestante, né, e o texto então vai dizer que o infrator, se não houver ferimento grave, o infrator será multado. Estou lendo aqui conforme o texto. Se houver um ferimento grave, deve dar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, hematoma por hematoma, segundo a tradução da NVI, né? E é claro que o texto ele é um pouco ambíguo, esse texto de Êxodo, porque ele não trata necessariamente de quem é o ferimento, quem é que foi ferido, primeira coisa, né? É interessante que na Septuaginta o texto ele é compreendido mais ou menos assim: se 2 homens lutarem, golpearem uma mulher grávida e seu filho nascer deformado, ele será forçado a pagar uma multa conforme o marido da mulher impuser a ele. Ele pagará de acordo com a avaliação, mas se a criança estiver perfeitamente formada, ele dará vida por vida, olho por olho e assim por diante. Então, ele vai aplicar-se exatamente aí à criança em si, tá? Agora, por outro lado, nós temos que entender outro texto citado pelo livro, Gênesis 9:6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus fez o homem. Então, é interessante notar isso, porque aí entra também uma prévia do que foi a lei depois dos 10 mandamentos. Bom, no fundo, quando você pega esses textos, você está atrás de princípios. E ética é interessante porque, pelo menos a ética que eu desenvolvo, que é uma ética por princípios, uma ética principieísta e não tanto uma ética normativa ou deontológica. Então aí você analisa e você vai perceber que Deus cria o ser humano no ventre da sua mãe, e o texto do livro até cita Jeremias, que foi escolhido para ser profeta das nações antes de nascer. Então ele já foi considerado um ser integral antes do nascimento. Além disso, você vai ver, o livro vai citar em diversos salmos, a obra de Deus como criador, que conduz a uma súplica comovente cada vez mais. Tem textos dos salmos que diz: tu me tirastes do ventre, fizeste-me desconfiar em ti mesmo junto ao seio da minha mãe. Salmo 22:9 diz: desde o nascimento fui lançado sobre ti, desde o ventre da minha mãe, tu tens sido meu Deus. Né? É interessante ver isso. Então, já no Antigo Testamento, você não tem algo direto sobre o abortamento, mas tem o inverso.
você tem sobre a vida, a origem da vida, a valorização da vida desde a formação. O Salmo 139 é chave. Louva especialmente a grandeza da sabedoria de Deus. O texto diz, pois tu me criaste no íntimo, mais íntimo do meu ser. Tu me tecestes no ventre da minha mãe, como se tivesse as células ali sendo tecidas. É muito interessante essa poesia, e a partir disso você então faz a dedução que Deus, ele ama o indivíduo, quando ele está ainda no ventre da sua mãe. E, por consequência, o que se pode deduzir é que após o nascimento, quando o bebê precisava de cuidados, ele precisaria ter cuidados. Aliás, sobre isso o livro cita o Salmo 71:6 também, né? Então, o que está no ventre de uma gestante, de uma mãe, tem origem em Deus. Esse é o resumo do princípio do ensino do Novo Testamento. Muito interessante. Então, isso aí é o que fazia com que os judeus e os cristãos já fossem contra a prática da exposição e do aborto na antiguidade, né? E o que você fala, então a gente pode concluir que uma leitura das escrituras diante de seus contextos nos leva a entender que Deus nos ensina que a vida já começa ali, né? Dentro da barriga da mãe mesmo, né? Já é uma vida, já é um indivíduo, já é uma pessoa que ele valoriza e que, portanto, os princípios sobre a valorização da vida e contra o assassinar já se aplicam também a esse indivíduo, a esse bebê, a esse feto, não é isso? Exatamente, porque no Antigo Testamento a vida ela já começa não a partir da integração da pessoa na vida, ela começa lá no ventre da mãe. Eu acho até bom a gente fazer um parêntese aqui para falar um pouco sobre essa questão de origem da vida, né? Porque hoje é um dos pontos que é bastante debatido como tentativa até de apontar para uma facilitação do aborto. E aí a gente pode falar depois de argumentos contra ou a favor do aborto, mas agora sobre a origem da vida. Qual é a visão que nós poderíamos entender a respeito da vida do indivíduo, da pessoa, ali na barriga da mãe? Quando é que ela acontece, a origem da vida? Isso é interessante discutir. Aliás, esse foi o meu trabalho no STF. Legal, exatamente sim. Isso, usando dois princípios científicos, um da embriologia e outro da genética, né? Então, quando você começa a discutir isso, o princípio bíblico é que a vida vai se originar no ventre da mãe, mas não há um marco temporal, né? A Bíblia não é um livro científico necessariamente, embora ela tenha uma série de fatos que têm comprovação científica, né? E a neurociência hoje mostra muito disso. Mas, voltando a esse ponto, é interessante você notar, eu vou expor para você exatamente o que eu defendi no STF e também na Assembleia Legislativa do Paraná, agora em setembro passado. O que acontece? O que marca o sujeito é a sua individualidade, para começar, né? O que marca um sujeito não é só a sua composição biológica, celular, ou a sua composição psicológica, ou neuronal, né? Ou produtiva, do ponto de vista pragmático. O que marca a essência do sujeito é a sua individualidade. Aliás, isso é um princípio até jurídico, né? E nós costumamos dizer que nossos CPFs são diferentes, né? Nossa identidade é diferente. Então, o que eu quero dizer para você, quando é que origina a identidade, portanto, da pessoa, do sujeito? Foi aí que foi o meu ponto central. Indo pelo processo todo da fecundação, o espermatozoide, então, ele vai migrando e vai chegando pela trompa, ele vai chegando ali se conectar com o óvulo, que é expelido pelo ovário. Então, esse espermatozoide ele vai penetrar a camada protética do óvulo, e aí ele, lá dentro, ele tem uma junção celular com o óvulo, e aí começa um processo interno. Isso aí a gente chama de fecundação. É o processo de fecundação que ocorre horas depois do ato sexual. Horas depois desse processo de penetração do espermatozoide
na camada protetiva do óvulo, começa então a produção celular, e aí começa um processo de divisão celular, quando a célula já está formada com a sua identidade genética, que vai permanecer até o termo, como se diz na medicina, isto é, até a morte, com pequenas alterações não essenciais, vamos dizer assim, alterações não essenciais, sejam alterações por ambiente nocivo, por epigenética, etc., mas não alterações essenciais. Então, o que acontece? A replicação celular, que é chamada de clivagem. Então, as células começam a se replicar em pares. Quando essa célula se replica, ela se divide, essa divisão celular, uma célula traz o código genético da outra, então aí podemos dizer, é a concepção, chamada de concepção. Então, esse processo marca o início da identidade do ser, porque agora a célula se replicou. A partir daí começa a replicação em pares e vai ampliando até as diversas fases de formação. O que eu defendo? Eu defendo que essa identidade que vai permanecer até a morte, ou até o termo da pessoa, é o que marca o sujeito, inicia aí a vida. Qualquer interrupção desse processo, a partir da concepção, horas depois da fecundação, você já está interrompendo uma vida, você está já praticando, o que eu diria, um assassinato daquela identidade. Muitas pessoas poderão até falar o seguinte: bom, mas isso é abstrato. Não é abstrato, é uma identidade. Mas aí vem o biodireito. O biodireito vai defender a ideia de que aquele sujeito ele ainda não adquiriu todo o seu potencial ou toda a sua personalidade jurídica de responsabilidade. Então você é uma criança que acaba de nascer, num parto, depois de 9 meses de gestação em geral, ela ainda não adquiriu os seus direitos jurídicos, a sua personalidade jurídica, então ela pode ser morta, percebe? Então, essa percepção até do biodireito geral, ela não tem como ser aceita do ponto de vista da lógica em si. O que precisamos compreender é a origem da vida. E é interessante que você, no campo da bioética, você trata dos extremos. Quando eu vou tratar de eutanásia, mistanásia, ortotanásia, na realidade, o que eu vou trabalhar é com qual é o momento da morte. Quando eu vou tratar, porque aí é que eu vou determinar em si esse tema. Quando eu vou tratar de doação de órgãos, por exemplo, entre seres vivos e seres não vivos, né, os seres que já morreram, transplante de coração, pulmão, etc., eu tenho que discutir o momento da morte. Tá? Senão eu vou tirar o coração de alguém que está vivo ainda. No abortamento é o inverso, é o outro extremo. Eu vou tratar da origem da vida. Então, para mim, a discussão sobre o abortamento ela começa nesse tema preliminar, que determina o restante. Portanto, por exemplo, o que no STF ainda se discute, a DPF 411, alguma coisa assim, é a interrupção da gravidez com 12 semanas. Aí já teríamos a vida. Foi essa a minha defesa, que, aliás, foi um destaque até hoje, está no site do STF, a respeito disso. O teólogo defende a origem da vida na concepção. Então, é esse o ponto. Entendeu? Horas depois da fecundação, já inicia a vida com o início da identidade do sujeito. Então, eu defendo o estatuto da identidade do sujeito que precisa permanecer, que vem antes do que o biodireito defende, em geral, que é o Estatuto do Nascituro. Isso é antes ainda, essa posição, que para mim é uma posição, diríamos, bíblica, porque ela tem um respaldo bíblico que fala de as células estar sendo ali construídas já sob o comando de Deus. Sim, muito interessante isso. E realmente, é claro que não com essa precisão científica que nós fomos chegando a partir do desenvolvimento até de equipamentos e do conhecimento em algumas áreas para a nossa época. Então, não com essa mesma precisão científica, mas já parece que os judeus e cristãos tinham essa visão, né? Que você está falando de que já ali, quando se percebia, quando eles tinham capacidade de perceber que havia algo se formando ali na barriga da mãe, já era a vida, já era o indivíduo, né? E por isso que nós vemos eles indo contra a prática da exposição e do aborto. E a gente pode citar... Sim, pode falar aí, Lourenço. Só fazer uma colocação.
Porque há pessoas que defendem o abortamento, então querem contradizer essa abordagem que eu tenho, dizendo que a vida vai se originar na nidação, né? O que é a nidação? Depois que as células vão se replicando, né? Então o ovo, que é o óvulo já fecundado, ele é devolvido à trompa, e na trompa há cílios que puxam para dentro, nesse momento, e levam aquele ovo para a cavidade intrauterina, e aí a implantação do ovo na cavidade intrauterina, que é chamada de nidação, que ocorre algumas semanas depois. Então, esse é um processo que pode haver, inclusive, aí um abortamento natural, né, que é chamado abortamento natural, e a rejeição daquele, por alguns diversos motivos, a rejeição daquele embrião naquela fase do desenvolvimento embrionário. Aí algumas pessoas dizem, não, mas tem que haver anidação, porque ela que dá garantia. Tá, aí eu vou para a estatística, porque na área de ciência eu preciso descobrir as regularidades, né, as regularidades. Qual é a curva científica que mostra para mim quantos ovos conseguiram nidar, isto é, implantar na cavidade intrauterina, e quantos não conseguiram? É impossível saber, porque você teria que ter, digamos, um exame ultra sensível em todas as mulheres grávidas. Não dá para fazer isso. Diante da imprecisão desse argumento, eu prefiro ficar com a precisão do meu argumento. Você percebe? Então, há toda uma discussão, inclusive abstrata e tal, e eu diria para você, eu prefiro ficar com a precisão desse argumento, que é da replicação celular na concepção. Sim, muito interessante. E falando então da antiguidade, dos judeus e dos cristãos que se opunham à prática da exposição e da prática do aborto, o livro cita algumas obras, né, de autores judeus, de autores cristãos contra isso. Você poderia citar algumas que são mais interessantes para a gente destacar aqui no podcast? Eu vou citar duas, né? Eu até anotei aqui literalmente para poder replicar bem o livro. Ele fala de Filo, né? Filo representa com clareza os pontos de vista dos mestres judeus do Egito. Joséfo, por sua vez, cresceu na Palestina. Após a queda de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, ele defendeu o judaísmo de ataques antijudaicos em sua obra contra Apion. Ele escreveu assim: a lei ordena que toda prole seja criada e proíbe as mulheres de provocar o aborto ou dar cabo do feto. Uma mulher condenada por isso é considerada infanticida, pois destrói uma alma e diminui a raça. E o livro cita também dois textos cristãos, a Epístola de Barnabé e a Didaquê, famosa Didaquê. Ele informa que preservaram um fragmento de uma obra judaica perdida. Esse manual de ética continha uma proibição da realização de abortos e do abandono de recém-nascidos. Então, a obra tem um cunho histórico bem interessante, esta obra nova, que a Vida Nova está lançando, e ela traz esses detalhes, né, históricos bem interessantes. Muito bom. Até você falou aí, né, da Epístola de Barnabé e da Didaquê. Eu acho que ele fala aqui na página 38 um pouco sobre isso, né? Ele diz aqui: os cristãos que percorriam o caminho da luz receberam as seguintes instruções: não aborte um feto, nem mate a criança que já nasceu. Isso aqui é uma citação, então, da Epístola de Barnabé. Aí ele vai falar, né? De modo contrário, os que se encontram no caminho das trevas são descritos da seguinte forma. Aí mais uma citação da epístola. Pois amam o que é vão e buscam a recompensa, sem demonstrar misericórdia aos pobres, nem se afadigar pelos oprimidos. Eles são propensos à calúnia, não conhecendo quem os fez. Assassinos de crianças e corruptores do que Deus formou. Uma frase forte, né? E, semelhantemente, sobre uma citação da Didaquê, tem aqui, né? Não roube, não pratique magia, não use poções encantadas, não aborte um feto, nem mate a criança que nasceu. Então, realmente, escritos aí antigos que já se opunham a essas práticas, né? Isso é interessante. Sobre essa questão de práticas, eu vou perguntar para você, apesar de que você já deu uma palhinha de qual é a sua visão sobre estatísticas, né? Mas a gente tem algum dado um pouco mais preciso sobre as estatísticas de quantas crianças que eram abortadas ou expostas,
como é que é isso na antiguidade? Olha, não há assim informações precisas sobre isso. O livro ele traz alguns dados, né? Pelo que eu cheguei a anotar aqui, ele diz o seguinte: de acordo com o Le Monde Diplomatique, de julho de 2006, nascem 126 meninos para cada 100 meninas no Punjab, na Índia, até 138 em Cantão, na China. E segundo The Economist de 2010, não menos que 30 ou 40 milhões de meninas estão desaparecendo somente na China por volta do ano 2020. E mais de 100 milhões então, isso aí já é atualizado, né? no Extremo Oriente. Então, ele dá a estatística atualizada. Não há como fazer estatística até do passado, porque não havia essa preocupação em si de contagem, né? E eu diria, hoje, para fazer uma abrangência maior, geralmente vem estatísticas colocando sobre o abortamento. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar esse assunto na década de 80, lá por 90, por aí, havia muita divulgação de que no Brasil tínhamos X milhões de abortamentos por ano, etc, etc. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Aí algum jornalista mais assim, investigador, né, investigativo, ele foi e perguntou para a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde não sabemos, mas como? Vocês declaram que tem 1 milhão, sei lá quantos milhões? Não, mas nunca dissemos isso. Mas não foram vocês? Não. A OMS nunca se declarou, naquela época pelo menos, né? O que eu tenho percebido é que um assunto clandestino, dificilmente a gente consegue fazer estatística, né? É mais ou menos como pegar quantos bancas de jogo do bicho existe no Brasil. Não tem como, é um assunto ilícito. Então, não há como fazer uma estatística em si. Você pode ter dados, etc., mas não há como ter em si. E é interessante notar que há estudos que mostram que a legalização do aborto ou do abortamento necessariamente não influencia na sua redução em si, né? Não influencia em si nesse processo. O que acontece é que continuam muitas vezes sendo clandestinos, tá? Porque existe uma regulação e nem sempre essa regulação pode ser seguida ou não, às vezes a pessoa não tem recursos e continua procurando pessoas que fazem abortamento de maneira ilícita, de maneira até anticlínica, antigênica, se podemos assim dizer, né, em si. Mas são argumentos que você não tem prova, mesmo que as pessoas falem, legalizando as drogas, vamos parar de ter drogas. Não, não é assim. Aliás, com drogas, né, pequeno parênteses, quando tratam do assunto, eu digo, olha, não adianta a gente discutir, não adianta chamar acadêmicos, doutores, vamos chamar a mãe dos drogados. Elas é que têm um argumento melhor para explicar o assunto, né? Então, no abortamento em si, o tema estatística é um tema muito fluido, né? Não dá para a gente fazer uma estatística, eu prefiro até nem fazer. No passado não havia mesmo estatística, não havia nenhum controle em si, entendeu, sobre isso, né? Até porque, como você havia citado, né, considerando a alta taxa de mortalidade infantil, ficaria até difícil distinguir os números de mortes daquilo que foi um aborto, né, algo intencional, e do que foi uma fatalidade ali, né? Então, é realmente complicado olharmos as taxas assim. Agora, falando de argumentos, a gente precisa entender um pouco dessa disputa, desse debate, de quais são os principais argumentos na atualidade a favor do aborto, a favor da exposição. Eu trato isso, né? Até estou preparando um novo livro sobre esse assunto, desde a década de 80, como eu disse para você. Aliás, o ano foi 1980, quando eu fui tratar do assunto. Naquela época nós já discutíamos bioética num país em que, aliás, mundialmente não se tratava muito bioética. Esse termo é novo, inclusive, surgiu mais ou menos naquela época, há toda uma história sobre isso. O que eu diria para você, já naquela época eu fui notando que haviam dezenas de argumentos a favor do aborto. Eu logo percebi que eu poderia chamar isso, e eu nem me lembro de onde eu tirei essa palavra, argumentos filoabortistas. A palavra filo do grego, amigo, né? Do grego, não, sim, do grego. Então, nesse caso específico, são argumentos favoráveis ao abortamento.
E eram dezenas. E eu falei, caramba, esse negócio vai ser difícil trabalhar, porque em bioética você tem que discutir os argumentos sobre um assunto e descer para discutir seus fundamentos, né? Aí eu fui descendo para discutir os fundamentos de cada argumento. E aí eu consegui, naquela época, condensar em 6 grandes argumentos favoráveis ao abortamento. Hoje eu até junto 2 deles, chegam a 5. Então eu vou começar assim, ser o mais resumido possível, mas é interessante você considerar cada um deles, né? Não vai dar para a gente tecer muito, mas pelo menos fazer um rascunho só. Eu diria o seguinte: primeiro, e o mais utilizado no meio de comunicação, e se eu usar 6, então os 3 primeiros são genéricos, os 3 últimos são bem mais sérios, né? E tem até uma argumentação científica ou lógica, etc., ou racional, pelo menos. Mas os 3 primeiros, pode ser 3 ou 2, depende, o mais utilizado é o direito que a mulher tem do seu próprio corpo. Ah, sim, famosa frase lá, né? Meu corpo, minhas regras. Exatamente, meu corpo, minhas regras. Então, na realidade, a ideia aí é que o feto que está ali se desenvolvendo, né, bom, embrião, feto, depende da fase do desenvolvimento da gravidez em si, né, o desenvolvimento gestacional que se diz, você estaria pensando que ali você tem uma extensão do corpo da mulher, tá? Aquela extensão, aquele conjunto celular em desenvolvimento é o mesmo, digamos, a extensão celular do corpo da mulher. Isso não é, entende? Eu posso, digamos, cortar meu cabelo, tirar uma verruga, etc. É a extensão celular minha, tá? Mas ali não é, porque você tem uma genética diferente, a composição, a tipagem genética, ou a identidade genética daquelas células é de identidade diferente, primeiro. Segundo, a tipagem sanguínea também. Terceiro, as frequências funcionais daquele organismo são outras. A frequência de batimento cardíaco, a frequência bioelétrica cerebral, quando já na organogênese, isso é a formação dos órgãos, já está em desenvolvimento. Então você começa a ouvir, digamos, batidas do coração, vai depender da fase, você já consegue detectar o funcionamento bioelétrico do neocórtex, percebe? São diferentes. Portanto, a mulher, o direito que a mulher tem do seu corpo é dela, vamos assim dizer, e nem assim ela pode se suicidar. A lei não permite. Quanto mais de um outro ser que está dentro dela se desenvolvendo. Então, esse é o primeiro argumento que eu diria para você, para mostrar a falácia, né, o equívoco desse argumento. E um outro que eu diria para você é a utilização do abortamento como um controle de natalidade, um método de gestão de natalidade, que eu prefiro assim dizer. Percebe? Quer dizer, se é um ser que está ali dentro, se desenvolvendo, por que você vai interromper aquele processo? Porque eu não quero essa gravidez, ou uma gravidez ilícita, adulterina, ou uma gravidez que eu não esperava. Vamos lembrar que a realidade aqui é interessante, porque a mulher era discriminada na sociedade. No trabalho, por exemplo, né? No trabalho, a mulher é grávida, então tem período que ela não vai poder trabalhar, etc, etc. Então isso pode trazer prejuízo profissional, é um fato. Mas num caso desse, o que temos de pensar é numa paternidade, maternidade responsável, mas não utilizar o abortamento para um processo de controle de natalidade. Esse é um outro argumento forte. E a pergunta-chave, né? Aquele ser que está ali se desenvolvendo é um ser vivo ou não é um ser vivo? Se é um ser vivo, por que vamos eliminar aquela vida? E o argumento mais forte, para Deus, aquele ser é um ser vivo, não é? Percebe? Não só um ser vivo naturalmente, mas para Deus, percebe? E é um ser que não pediu para nascer, e é um ser indefeso, que não tem como se defender. Então, esses são argumentos. Quando você fala aí do argumento da vontade de Deus em relação a isso, né? Eu lembro de um meme que tem resposta ao meu corpo, minhas regras, aí tem assim, Jesus, né? Meu universo, minhas regras. Né? Exatamente. Então, assim, quando você tiver seu universo, você faz as regras. Por enquanto, eu decido. O segundo argumento que eu diria para você é o argumento econômico-social, socioeconômico-educacional. Por que esse argumento? Para que deixar uma criança nascer
se ela não vai ter, eu diria, apoio social, apoio emocional, apoio educacional e apoio informacional diverso. Vai ser um bandido, vai ser uma pessoa que vai trazer problemas na sociedade, né? É interessante porque eu gosto de montanha, gosto de florestas e tal, e eu morei, logo que me casei, eu morava numa montanha, numa serra, né? E aí a gente estava andando, e aí o pessoal lá que morava lá já ensinou a gente a viver no mato. Você tem que aprender a viver no mato. Andar no mato, viver no mato, etc. E sobreviver. É preciso saber viver para sobreviver. Então, vinha uma cobra, precisa acertar a cabeça. Não. Você acerta no meio da cobra, onde você vai conseguir matar. Né? Mas a cobra tem que matar, claro que se você não matar, ela vai pegar o próximo. Então, nessa realidade, significa, eu diria assim, fazendo uma historiazinha hipotética, que é um tipo de abortamento ecológico. Né? Então, é evitar nascer aquela criança para não trazer prejuízo para os outros, como uma cobra para picar o outro. Né? Agora, geralmente o pessoal que vai a favor do aborto, se você falar que matou a cobra, vão dar um chilique, né? Bom, é interessante, né? Essa inversão. Matar a cobra, a bichinha da cobra, rapaz. Não fez nada a ninguém ainda. Mas o feto, não, vamos matar porque pode ser que vire bandido, né? Bom, aí é um outro assunto de bioética também, que é a área de ecologia e ambiente, né? Mas, de qualquer maneira, eu estou tentando fazer uma conexão. Sim, Num caso desse, né, Saur, o argumento para explicar isso não é diferente do primeiro argumento filoabortista. Você está querendo utilizar o abortamento como recurso de controle de natalidade, gestão da natalidade, primeira coisa. Né? A segunda, você está querendo, dentro disso, eliminar um efeito sem tratar da causa. Por que? Aí a pergunta é, por que não vai haver um cuidado social, emocional, educacional, etc, etc? Porque não há políticas públicas que venham a trazer, principalmente a comunidades mais carentes ou com menos possibilidade de vida, porque não há um apoio para isso. Então nós vamos tratar das consequências, mas não das causas. Tá? Então esse é um dilema sério. Então, aí a pergunta é a mesma. Ser que está se desenvolvendo ali não ser vivo, não ser humano? Num caso nosso como cristão, será que a igreja não pode dar suporte social, educacional para aquela família? Percebe? Num caso de outras comunidades que não sejam igrejas, também não pode haver isso? Políticas públicas, percebe? Então nós estamos querendo eliminar um ser. O outro argumento que vem colado nesse é o argumento das estatísticas. Por que deixar aumentar esse número de abortamentos se a gente pode diminuir estatísticas? Por que a gestante vai ter que sofrer um abortamento e com riscos de vida? Novamente, estamos tratando das consequências e não das causas. Os argumentos não são diferentes. Os outros três argumentos são mais sérios, que eu diria, porque eles têm uma concepção de fatos mais... Eles são mais factuais, na realidade é isso, né? Eu começo dizendo os três últimos sobre abortamento eugênico, a gestação, no processo de gestação, a criança pode ter uma constituição genética que não digamos, perfeita ou normal, vamos assim dizer, perfeito não somos nós, nenhum de nós, né? Mas pode trazer uma normalidade, a constituição genética. Ou pode aquele ser que está ali se desenvolvendo ter recebido digamos, algum efeito, por exemplo, bacterial, né, uma doença bacterial daquela gestante, uma rubéola até o 3º mês da gestação, que vai trazer prejuízos enormes para aquele ser. Né? Enfim, é uma série de motivos em si. E a grande pergunta é, o que fazer num caso desse? A questão é outra. Qual é a linha da normalidade? Quem estabelece a normalidade? Nós sabemos que no Holocausto, crianças que nasciam com algumas anormalidades, diz a história, a gente não tem como comprovar assim rapidamente, uma criança que nascia com uma orelha defeituosa, que tinha enurese, etc., já eram descartadas porque eram anormais. Então, quem que estabelece a linha de normalidade? Primeira coisa.
aquele ser que está se desenvolvendo não é um ser, ainda que não tenha toda a potencialidade. Esse argumento também é utilitarista, porque se aquele ser, por exemplo, um portador de alguma síndrome, por exemplo, que não tem toda a capacidade de ser um sujeito produtivo, Down ou qualquer outra anormalidade ou qualquer outra síndrome, aí eu estou tratando aquele ser como não um sujeito histórico, mas como um sujeito produtivo. Percebe? Mas os pais vão ter que dedicar toda a vida para aquilo. Nós conhecemos casos, por exemplo, em que pais tiveram que decidir com uma criança que estava num processo gestacional em que a mãe teve rubéola e decidiram manter. E assumiram aquilo com todo o amor. Aí existe o princípio cristão da vicariedade, percebe? Que dedicaram aqui a vida para aquela criança também. Por que não? Aí é o argumento utilitarista. Eu não vou poder aproveitar minha vida porque agora eu vou dedicar para aquele ser. Conheço, por exemplo, uma jovem e um jovem que tiveram um filho Down, começaram a trabalhar, aprenderam tudo possível sobre Down e foram trabalhar. Hoje a criança tem, digamos, um amor, um carinho, está se integrando na vida, se desenvolvendo na vida. Percebe? Então, é o doar-se em benefício do próximo. É o segundo mandamento. Né? Então, esse é um ponto, é um ser vivo, novamente. O outro argumento, que também é muito forte, é o abortamento motivado por uma gravidez que foi provocada por uma violentação. Aliás, o Código Penal, artigo 127, atual Código Penal, inciso 1º, ele aceita como legítimo abortamento num caso desse. E hoje nem é preciso ter uma autorização judicial, enfim, boletim de ocorrência, pode já dar ao médico essa possibilidade. Foi bem simplificado isso, né? Então, o que eu diria? Esse é um fato concreto. Uma gravidez deve ser fruto de um amor, de uma construção. Num caso, houve a violentação, o ser que está desenvolvendo. Eu me lembro quando a minha esposa estava gestante dos nossos filhos, e a gente ia dormir, punha a mão no ventre dela e acordava de madrugada com um dos filhos chutando, né, a barriga dela, né? Então, só que ali o ser está se desenvolvendo. O que é uma mulher sofrer? É um fato. Aquele ser que está remexendo dentro é um fruto de uma violência, um fruto de uma ação criminosa. Esse é um fato. Aquela criança que vai se desenvolver ali, ela vai ser estigmatizada quando crescer, não vai ser aceita numa comunidade, enfim, filho de um criminoso, etc. A família vai sofrer. Esse é um fato concreto. Agora, em ética, nós temos um princípio chamado moral do duplo efeito. Se eu obedeço a uma situação A para resolver, eu provoco um efeito negativo na situação B. Quer dizer, há uma lei aqui, e ao seguir essa lei, eu provoco essa outra lei e quebro essa lei. Ou o inverso. Então, isso é chamado moral do duplo efeito. Como resolver isso? Existe outro princípio na ética e bioética chamada de hierarquismo. Né? Aliás, a Vida Nova tem um livro sobre isso, do Geisler, né? Sobre ética e opções contemporâneas, pelo menos no passado, esse era o título que eu usei muito quando dava aula de ética em São Paulo. Então é interessante porque no hierarquismo você não tem os princípios justapostos, isto é, colocados lado a lado. Existem princípios hierárquicos maiores, percebe? Jesus nos dá esse exemplo. Sobre o sábado, né? O sábado foi feito por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. Enfim, há outros exemplos, né? No meu livro sobre o jeitinho eu cito muito isso aí. Num caso desse, há um princípio maior destes fatos que são fatos reais. Há um outro fato maior, que é a vida. Percebe? Na Bíblia há inúmeros exemplos de preservação de vida. Abraão, as parteiras hebreias, Raabe, etc. Então, o que eu faço? Se eu faço um abortamento, eu vou livrar a mulher e a família dessas consequências. Será que vou livrar? E aquela mulher? Será que aquela mulher, ao ver uma outra gestante que passou por que ela passou, e ela, ao ter passado e ter mantido a gravidez, ela não vai se sentir culpada? Eu vou trazer graves problemas emocionais para ela. Percebe? Eu não sei, é difícil. E a vida? Aquele feto que está se desenvolvendo não pediu para nascer. Não há um fator seletivo, e aí eu vou usar mais uma apresentação espirituosa, não há um fator seletivo que diz, olha, esse espermatozoide não penetra na camada do óvulo porque ele não é autorizado. Não existe isso. Então, o que eu vou dizer para você? A vida está ali. Como eu faço, então? A vida está, aquele feto está ali se desenvolvendo,
E aqui eu tenho a vida e o sofrimento da mãe. Então tenho dois, é o que eu chamo de dilema ético. Né? Então, nesse caso, o que eu faço essa hora? Percebe? Então eu diria o seguinte, a minha opção é sugerir, tá, a manutenção daquela vida. Assim, o que eu faço agora com o fato daquela gestante da família estar sofrendo? São fatos. Existe em bioética um princípio que a gente chama de atenuação de efeitos. Então eu vou procurar atenuar aqueles efeitos para poder dar dois princípios para aquela vida. Dignidade e qualidade de vida. Como eu atenuo esses efeitos? Dar suporte psicológico, suporte espiritual, de aconselhamento, suporte social para aquela família, para aquela gestante, para se for casada, para aquele casal, percebe? É preciso dar todo esse suporte. Aí você vai fazer uma outra pergunta para mim, e se depois de tudo isso nascer a criança ela não for aceita? Veja, eu estou tentando trabalhar com os dois lados da questão. Ainda sobra a possibilidade de uma adoção, percebe? Então não é uma possibilidade de discussão. O último argumento que eu tenho analisado é o abortamento terapêutico, também permitido pelo Código Penal, artigo 127, inciso 2º, quando ocorre um risco de vida da gestante. A questão aí não é risco de vida, porque toda gravidez é risco de vida. Qual é o nível, a lei não diz isso, qual é o nível de risco de vida? 10%, 20%, 30%, 40%? Eu diria se chega a 70%, 80% de risco de vida estabelecido por uma junta médica, é preciso que eu pare para analisar isso. Existe uma série de disfunções orgânicas na gestante, como uma cardiopatia, ou uma disfunção que não é pré-existente, mas durante a gravidez, uma eclâmpsia ou qualquer outra coisa, que coloca em risco a vida daquela gestante. Novamente eu estou aí, vida da gestante e vida do feto. Percebe? Essa gravidez pode ir ao termo, quer dizer, pode chegar a ser concluída? É outra pergunta. Uma gravidez tubária, ou gravidez ectópica, que é genérica, isto é, fora do lugar, ec do grego e tópica, de topos, lugar, né? É uma gravidez ovaríaca, uma gravidez geralmente tubária, dá nas trompas, não há estrutura biológica para ali manter a gravidez. Se a medicina mostra geralmente que mais ou menos uma semana depois da concepção houver a possibilidade de nidar ou de implantar aquele ovo, aí há a possibilidade, na cavidade intrauterina, a possibilidade de manutenção daquela gravidez. Mas quando se descobre isso já é tarde demais. Segundo ou terceiro mês, quando a mulher começa a sentir certas dores nos lados ou um incômodo, quando faz um ultrassom, detecta-se aquela gravidez ectópica, né? Num caso desse, não há possibilidade de uma manutenção daquela gravidez. O que você vai ter de realidade é a morte da gestante. Num caso desse, é preferível manter a vida da gestante para uma segunda possibilidade. Percebe? Num caso desse, quando há um processo, digamos, de casamento, seria ideal que o casal tivesse um aconselhamento pré-matrimonial médico para saber se pode ou não engravidar. Se não puder e desejar, tem a adoção. Então, esse caso, eu diria que é o único caso assim, muito sério que eu teria de trabalhar. Então, em resumo, né, eu diria para você, são esses 5 ou 6 situações, né, que temos de argumentos filoabortistas e como a gente lida para poder compreender melhor isso. Muito interessante. Bem esclarecedor e realmente são pontos aí para nós termos ciência, né? Agora, se nós falamos dos principais argumentos a favor do aborto, ainda que à medida que falamos disso, citamos alguns argumentos contra, só para a gente resumir aqui numa resposta mais sucinta, ou numa resposta mais direta. Quais são os principais argumentos contra o aborto? Os principais argumentos contra o aborto primeiro, você está lidando com não meramente um aglomerado celular. Você está lidando com uma vida. E uma vida que tem uma identidade. Esse é o ponto, para mim, é uma argumentação que eu defendi no STF, defendi lá no Paraná, entende? E são argumentos aqui gerais, tá? Se eu sou cristão, e o caso eu sou um teólogo cristão, um eticista cristão, eu vou trabalhar agora com a ação de Deus na formação daquela vida. A Bíblia é clara em mostrar a ação de Deus desde o ventre da mãe. Percebe? Então, para mim, são 3 pontos essenciais que eu necessito compreender e defender em si. Tá?
É isso aí. A gente, ao longo do podcast, né, falou desses argumentos com um pouco mais de profundidade aqui, mas aqui a gente resume eles e o pessoal quiser entender mais, tanto vai ter como ouvir mais a respeito desse assunto, ouvindo o início aqui do podcast novamente, né, como também lendo o livro Toda a Vida Pertence a Deus e também outros livros da Vida Nova. Vale a pena a gente abrir parênteses aqui para citar isso. Você citou do Norman Geisler, eu acho que você está falando do Ética Cristã. Eu acho que esse é o título que ele está sendo vendido na atualidade. Pelo menos a Vida Nova tem o Ética Cristã do Norman Geisler, que fala também sobre os tipos de argumentação ética. Temos o Contra a Cultura, né, que também é um livro que vai falar contra o aborto e contra outros tópicos. E também o livro, agora eu estou tentando recordar o nome dele, mas eu acho que é Ética Cristã para questões difíceis da atualidade. Esse aqui eu acho que eu estou errando o título, eu vou confirmar aqui, daqui a pouco eu falo. Há um ao livro fim do também, podcast. Há um livro também da Vida Nova, não sei se está ainda no catálogo, sobre bioética, né? É bem interessante. Ah, sim. Tem um livro, não me lembro o título agora. Sim. Aqui, ó, o que eu estava falando agora era o cristão e as questões éticas da atualidade. Agora acertei. Exatamente. O cristão e as questões éticas da atualidade, do Walter Kaiser Jr. Então esse aqui é o que eu estava falando aqui. E então quem quiser se aprofundar mais nesses tópicos vai ter a oportunidade de adquirir esses livros. Aqui no podcast a gente tem que ser um pouco mais sucinto por causa do nosso tempo. E já para caminhar aqui então para o fim, terminando, eu queria perguntar para você, Lourenço, como é que você tem visto o papel do cristão na atualidade contra o aborto, considerando como a ética cristã e judaica foi usada contra o aborto na antiguidade? Será que hoje estamos exercendo bem o nosso papel, até trazendo aqui para a nossa situação específica do Brasil? Será que os cristãos têm agido como deveriam contra o aborto na nossa época? Olha, é comum eu terminar uma aula sobre estudos de casos no campo da ética e bioética, especialmente bioética, e eu perguntar para os alunos como a sua igreja tem trabalhado esse assunto. É comum a resposta: não tem trabalhado. Tá? Então, eu diria para você que, lamentavelmente, nós, evangélicos no Brasil, não temos tratado de temas sobre a vida. Esse é um projeto que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos, né? E hoje na CEPAL chamamos de Cristão Sem Fronteiras, porque é o cristão fora do ambiente protetivo da igreja. O cristão, parece-me que ele está muito preocupado em ter um Deus, tipo um personal guru, né? Mais ou menos para cuidar da sua vida pessoal e pouco interessado nos dilemas da vida. Desde que ele tenha a salvação, o cartão magnético para entrar no céu está resolvido. Está tudo resolvido, né? Não há uma discussão em si, né? Você tem ali o tratamento na discussão missionária, que eu acho importante, eu até chamo de intencionalidade missionária, que é o envio de missionários evangelísticos para mostrar o evangelho, as boas novas para quem ainda não aceitou o evangelho, mas o que a gente chama, na área de missiologia, de dimensão missional, que é o nome que eu tenho dado a partir de Leslie Milbig e outros autores, não vemos, que é o envolvimento do cristão na vida. Olha o exemplo que eu tenho te dado. Quantos casais cristãos ouvem de outros casais que receberam notícia do médico que vai precisar abortar? Esse assunto entra na pauta de discussão na igreja. Percebe? Se procura provavelmente muito mais o apoio de um médico, de amigos, do que trazer esse assunto para a igreja. Não só assunto abortamento, mas outros assuntos, né? Política, etc. Mas já que o assunto é esse. Então eu diria para você que nós, cristãos, nós precisamos, com certeza, discutir mais a vida. Por quê? Deus nos chamou para ser sal e luz. Jesus fala, ser sal e luz. Paulo fala que somos embaixadores do reino. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Mas Deus nos envia não só para pregar o evangelho, que é a intencionalidade missionária, para viver o evangelho. Percebe? Encarnar o evangelho na nossa vida, ter uma transformação de vida. Eu digo que tem um tripé, né? E está faltando aqui 2 pés nesse tripé. Um é falar de Cristo, outro é viver boas novas, e outro é ter uma vida transformada, um caráter transformado. Se eu não tenho esses outros 2 tripés, eu vou cuidar só de ter a minha salvação. Então, na minha opinião,
eu creio que a igreja em si ela está precisando acordar para o mundo, não apenas para levar o mundo a ter a garantia de entrar na Nova Jerusalém, como uma espécie de apólice de seguro contra o incêndio do inferno. É necessário que nós venhamos a discutir os dilemas do mundo. Como sociedade, espelho, vitrine do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Valorização da vida. Não é só a valorização da alma e da salvação da alma, é a valorização da vida. As boas novas são boas novas para a vida como um todo. Eu vim para que tenham vida, João 10,10 diz, e tenham com abundância. E isso é já, não é só lá no futuro. Nosso Evangelho é muito soterocêntrico, escatológico. Eu esqueço de voltar na criação. Jesus disse, e aí eu encerraria para não delongar muito, quando tratou do divórcio, não era assim no princípio. Para mim isso é uma matriz hermenêutica. Voltar na criação, redescobrir a vida. Paulo diz que se alguém está em Cristo, é um novo ser, né? Uma nova criação, que é a tradução do grego. Uma nova criação. Então a igreja é uma nova humanidade. Como Jesus é o segundo antropo, o segundo homem. Ele é o último Adão, não é o segundo. Ele encerra a raça adâmica. 1 Coríntios capítulo 15. Então a igreja ela tem que compreender esse papel. Ela está como uma sociedade de contraste, uma sociedade de vitrine, uma sociedade de modelo, para mostrar o evangelho como no plano da criação que foi fruto de rebelião depois. Percebe? Então nós somos restauradores da criação. A missio Dei, o que é? É a restauração da criação. É a missão que Deus tem de restaurar toda a criação. E não só a salvação do indivíduo. É toda a criação. Há um livro da editora Vida Nova sobre igreja missional na Bíblia, de Michael Gorin, que você deve ler. Bem interessante esse livro, eu acho que eu até tenho aqui, talvez, para incentivar a igreja missional na Bíblia, onde ele vai discutir isso aqui, editora Vida Nova. Então, vale a pena você também ter essa percepção, é necessário que eu compreenda isso. E outra aqui, né, Otávio, Vida Nova, a missão do povo de Deus, o Christopher Wright, em que ele vai discutir exatamente isso. Missão de Deus, enfim, é uma série de outros livros que a Vida Nova publica. Nessa abordagem, a igreja precisa acordar para o seu papel missional no mundo, para discutir o mundo e mostrar ao mundo a solução de Deus. É a salvação da vida. Cara, eu sei que é isso. Mas o que representa essa salvação? Percebe? É esse o ponto que nós precisamos entender. A vida toda. Lausanne me ensina isso. O evangelho todo, para a vida toda e para toda a vida. É isso. É isso aí. E você acha, Lourenço, que esse livro aqui, o Toda a Vida Pertence a Deus, é um livro útil, então, para os cristãos, de maneira geral, lerem aí para ajudá-los a cumprir esse papel que todos nós somos chamados a cumprir? Sim, com certeza. Em primeiro lugar, muitas abordagens que tratam do tema se esquecem da construção da história do tema. Como eu disse no começo, né, como zerando o velocímetro. É interessante observar que o livro faz uma retrospectiva histórica, geralmente ausente nas discussões. Haja vista a palavra exposição no começo, né? Há uma frase que eu destaquei aqui nas minhas anotações do prefácio do livro, recomendando, portanto, dentro da minha percepção, o valor do livro. Ele diz assim: este livro não trata de fenômenos modernos, mas se espera que ele apresente uma nova perspectiva para os debates de hoje. Ele foi escrito para pessoas que lutam com a questão do valor da vida humana nas fases iniciais, para pastores, bem como para pais, para médicos, mestres e outras pessoas. Eu diria até para o crente da igreja normal, né? Porque a gente disse que é o crente da igreja, né? Para o cristão em si normal. Eu diria assim, em resumo, que todo pastor líder, todo membro da igreja deve ler esse livro. E é até um livro que não é extenso, e numa linguagem muito acessível. Sim, curtinho. Né? São acho que 80 e poucas páginas, uma linguagem acessível. Eu nem estou contando aí, estou até incluindo aí o sumário, né, que vai dar umas 75 páginas. Aproveita aí uma virada de feriado, de fim de semana, lê fácil esse livro, vale a pena. Parabéns para a editora Vida Nova por mais este lançamento. É isso aí. Lourenço, obrigado também pela sua contribuição, pela conversa aqui com a gente. Foi muito bom bater esse papo com você. Privilégio meu, uma alegria poder estar participando, Saor.
E um abraço a todos aí da Editora Vida Nova. E você aí de casa que acompanhou esse podcast, gostou da conversa, se interessou e quer aprender mais, leia o livro Toda a Vida Pertence a Deus, a ética judaica e cristã sobre o aborto e o infanticídio no mundo antigo. Tenho certeza que vai ser um livro muito útil para você. Também dê uma olhada nesses outros livros que citamos aqui no podcast que podem lhe ajudar na caminhada. E fique de olho nos próximos podcasts, nos podcasts que já gravamos, porque já falamos de muitos assuntos relevantes, assuntos importantes sobre como o cristão deve cumprir o seu chamado de ser sal e luz neste mundo. É isso aí, até a próxima. Valeu!